Eu queria pensar um projeto Brasil bonito. Eu sei algumas coisas que a gente vai fazer, que são nossas vantagens. Um projeto Brasil utópico, de uma civilização mestiça e tropical, que vai espantar o mundo por sua beleza, por sua cordialidade, por sua alegria. Como é que vão fazer isso? Vamos falar hoje de Darcy Ribeiro, um dos maiores antropólogos brasileiros, grande educador e político compromissado com o povo e com o espírito republicano. Homem inquieto e muito inteligente e vaidoso, conseguiu articular bem essas três dimensões de pesquisador, professor e agente político. Dessa multiplicidade, talvez a síntese seja que Darcy Ribeiro elaborou um pensamento sobre a potencialidade do povo brasileiro como uma nova civilização para o mundo, com suas características próprias da fusão de indígenas, negros e europeus. Assim, teria um modelo próprio de superação das contradições, sem copiar outros países do mundo. Darcy nasceu em Montes Claros, Minas Gerais, em 26 de outubro de 1922 e morreu em Brasília em 17 de fevereiro de 1997. Foi casado com a antropóloga Berta Ribeiro até a morte dela. Não tiveram filhos. Entrou na Faculdade de Medicina em Belo Horizonte e decidiu que gostava de ciências sociais. Nessa época, foi estudar ciências sociais na Escola de Sociologia e Política de São Paulo, se formando em 1946. Após sua formação, foi pesquisar grupos indígenas das regiões Centro-Oeste e Norte, publicando trabalhos antropológicos sobre os índios Caduveu, Caapor, entre outros, nos anos 50. Foi convidado pelo educador Anísio Teixeira para participar do grupo de criação da Universidade de Brasília, sendo o primeiro reitor desta no início dos anos 60. Em 1961, foi um dos formuladores do Parque Indígena do Xingu. Foi ministro da Educação e, em seguida, chefe da Casa Civil durante o governo de João Goulart, entre 1962 e 63, participando da promoção das reformas de base. Foi cassado em 1964, exilou-se inicialmente no Uruguai, depois esteve em outras universidades da América Latina. De volta ao Brasil, foi vice-governador de Leonel Brizola pelo PDT no Rio de Janeiro, de 1983 a 87. Então foi responsável pela elaboração e implantação dos CIEPs, os Centros Integrados de Ensino Público, escolas de tempo integral, incluindo o ensino formal e atividades recreativas e culturais. Foram criadas 500 unidades destas. Fez também a Universidade Estadual do Norte Fluminense. Foi senador pelo Rio, de 1991 a 1997, quando faleceu. Enquanto senador, foi um dos principais elaboradores da LDB, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, de 1996. Destaco da LDB para os nossos ouvintes que são educadores, que as escolas têm autonomia para elaborar sua proposta político-pedagógica e que a educação básica pode se organizar por séries anuais ou por grupos não seriados com base em formas diversas de organização de acordo com o processo de aprendizagem. Fica aí a dica que a lei permite que a escola pode ser mais do que uma sala de aula seriada. Darcy fez parte da Academia Brasileira de Letras, teve mais de 20 livros publicados sobre povos indígenas, suas culturas, sobre a cultura e o sentimento de ser brasileiro e sobre a América Latina. Também escreveu romances. Dessa vasta obra, destaco aqui O Povo Brasileiro, a Formação e o Sentido do Brasil, seu último livro publicado em 1995. Faço a seguinte citação. Todos nós, brasileiros, somos carne daqueles pretos e índios supliciados. Todos nós, brasileiros, somos por igual a mão possessa que os suplicou. A doçura mais terna e a crueldade mais atroz aqui se conjugaram para fazer de nós a gente sentida e sofrida que somos, e a gente insensível e brutal que também somos. Descendentes de escravos e de senhores de escravos,
seremos servos da malignidade destilada e instalada em nós, tanto pelo sentimento da dor intencionalmente produzida para doer mais, quanto pelo exercício da brutalidade sobre os homens, sobre as mulheres, sobre as crianças convertidas todos em pasto da nossa fúria. A mais terrível de nossas heranças é esta de levar sempre conosco a cicatriz da tortura impressa na alma e pronta a explodir na brutalidade racista e classista. MTST, a luta é para valer.